Olá, gente, como vai? Prazer enorme estar com vocês aqui novamente para mais uma apresentação do nosso programa semanal Questão de Ordem. Hoje, o nosso convidado é o deputado federal Enderson Pinto, do MDB do Pará, nosso grande estado amazônico. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço, Valtema, aí pela oportunidade de discutir um pouco a Amazônia, sobretudo a regularização fundiária, demonstrar para o mundo e para o Brasil que é possível a gente promover uma convivência harmônica entre todos que formam a Amazônia, que representa hoje quase 30 milhões de brasileiros. Uma honra estar aqui na Questão de Ordem, como nós vivenciamos no dia a dia lá na Câmara Federal. Pois é, e a questão de ordem do dia na Câmara, exatamente no momento que o deputado está aqui, ontem a Câmara aprovou por ampla maioria, 336 votos, um projeto de lei que pune as invasões irregulares. E toda invasão acaba sendo irregular, porque não precisa invadir, mas que pune os invasores de terras públicas, tanto públicas e privadas, tanto no campo quanto na cidade. Foi uma união incrível essa da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Primeiro que eu acho que é um grande avanço essa proposta que foi aprovada ontem, que é o projeto de lei, que agora, se Deus quiser, vai se tornar a Lei 709 de 2023, que ela exatamente pune os invasores. Né? A gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é as pessoas, os movimentos que existem de pessoas que buscam e lutam por moradia, seja na cidade ou seja na área rural. A outra coisa são movimentos que entram, invadem, ocupam áreas de propriedades particulares, que inclusive a grande maioria delas produtivas, que entram de qualquer forma. E aí tem que ser criminalizado. Então não dá para você aceitar. Por exemplo, ontem, quando algumas pessoas me questionavam sobre esse projeto de lei, que as pessoas têm um direito, como a Constituição garante direito à moradia, e é real. E os grileiros? Os grileiros também têm que ser punidos. Não é somente... Ou seja, todo mundo que comete crime tem que ser punido. Mas você tem que tratar as coisas de forma justa. Então não é justo uma pessoa que tem uma propriedade está ali produzindo, ajudando o Brasil a se desenvolver, produzindo alimentos ou qualquer outro tipo de produto do setor produtivo, de repente ser aí pego de surpresa com uma invasão de pessoas que de fato não tinham que ter feito isso. É por isso que a gente tem que fazer uma defesa de que nós temos hoje milhares e milhões de hectares no Brasil que podem servir, que servem, melhor dizendo, para a reforma agrária, que precisam ser destinadas para isso. E precisa se avançar. E estava havendo um abuso, né, deputado? Porque só mês passado assim, foram mais de 40 propriedades, inclusive centros de pesquisa da Embrapa. Não há razão para isso? Não há razão, principalmente numa entidade que hoje é responsável de fazer com que os índices que a gente alcança de produtividade, que é a ciência, né, que é a pesquisa, que é a Embrapa e tantos outros órgãos, né, mas principalmente do ponto de vista de fazer a proteção daqueles que estão ajudando o Brasil a se desenvolver. Nós defendemos o direito de todos, mas não podemos dar direito ou querer ter o direito tirando o direito de outras pessoas. Então essa que é o grande desafio hoje no Brasil, e eu particularmente é uma bandeira que eu defendo, de que a gente não pode dar margem para que avance esse tipo de atitudes, ou seja, de estar ocupando ou invadindo áreas, inclusive produtivas. No Pará existe uma determinação, um ato administrativo do próprio governo do estado, que ao se invadir uma área, em até 24 horas a polícia inclusive pode agir, basta um proprietário de uma área rural fazer o contato com a polícia, pedir para que haja a desocupação, o que já ocorre. Parece que a lei também, aprovada pela Câmara, também ressalta isso. A lei também ressalta essa importância de não se evoluir ou continuar essa expansão. Se você olhar o Brasil, as diversas regiões, principalmente no norte do país, as cidades, inclusive, elas foram se formando a partir de ocupações irregulares. E isso vai causando um problema. Então, é o momento da gente tratar desta matéria, tanto do ponto de vista das áreas urbanas, como do ponto de vista das áreas rurais, que nada tem a ver com pessoas que precisam de moradia ou pessoas que precisam de terra para produzir. Que aí existem os programas que se estabelecem tanto no governo federal como no governo dos estados, até municípios que às vezes promovem programa de regulação fundiária, programa de reforma agrária dentro dos próprios municípios, para dar oportunidade para as pessoas também terem a sua terra para produzir, que nós somos favoráveis. Agora, ninguém pode permitir que pessoas possam invadir áreas rurais produtivas, que é o caso que vem ocorrendo no país,
né, e simplesmente não ser punido por isso. Então, a lei Até o ela trata presidente Lula especificamente. deixou claro isso, dizendo que não precisava ninguém invadir um palmo de terra, porque o Brasil tem, pediu uma prateleira de terras, né, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder resolver essa questão sem entrar na seara da iniciativa privada. Eu posso te dizer, por exemplo, o estado do Pará, e eu cito o Pará porque é o meu estado, mas no Pará somos 124 milhões de hectares. Dessas, nós temos aí 2 milhões e 100 mil hectares de área militar, 17 milhões de hectares de área de conservação, de unidade de conservação, 13 milhões de área de assentamento, e existe um estudo desde 2010 que apresenta que nós temos a possibilidade de 21 milhões de hectares de áreas que podem ser usadas para reforma agrária. Então, você não precisa ocupar uma terra produtiva. O que nós precisamos é avançar, aí sim, junto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente possa estabelecer uma norma que possa promover um programa nacional de regularização fundiária e reforma agrária que dê celeridade e tempo suficiente para que todos possam ocupar o seu espaço. O senhor tocou no ponto que eu queria, e vocês verem que o deputado tem uns números na ponta da língua, né? Ele sabe todo lá dos números do Pará. E é um defensor dessa regularização fundiária. Nós aqui falamos disso quase todo dia, mas a gente tem visto que ela tem acontecido mais por decreto. Qual é a dificuldade de fazer uma regularização fundiária, hein? Eu acho que a primeira coisa que tem que haver é a vontade do Poder Executivo em querer fazer. E, a partir daí, abrir esse diálogo com todos os interessados, como foi feito agora na reforma agrária, na reforma tributária, melhor dizendo. Você ouviu vários segmentos da sociedade para discutir a reforma tributária. Se não foi aquilo que agradou a todos, mas, para o momento, foi o necessário para o Brasil se desenvolver e reduzir essa carga tributária em cima do contribuinte. Então, é necessário que haja a mesma força-tarefa para este setor do país, para que a gente possa avançar em garantir área para quem quer produzir, garantir reforma agrária para quem precisa de terra para também produzir, garantir terra para todo mundo. O Brasil, inclusive, eu tenho dito isso por aí, que é um país que talvez único que pode provar para o mundo que ele é capaz de preservar a floresta e garantir área produtiva e combater o conflito dentro do campo, dando área para todo mundo. E a regularização fundiária, ela funciona nisso, ela faz justiça social porque entrega a terra para quem quer produzir, ela permite a fiscalização, porque todo esse sistema, uma vez regularizado, você pode acompanhar pelo CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e ele garante segurança jurídica, porque aquele proprietário pode tomar um financiamento, ele pode ser reconhecido como dono daquela terra. Por isso que a gente defende a tese de que regularizar é preciso para você garantir não somente segurança jurídica, mas principalmente você garantir o processo de fiscalização mais prático. Porque a partir do momento em que todas as pessoas que estão espalhadas nesse Brasil, em especial na Amazônia e no norte do país, tenham seu título definitivo com segurança jurídica, definindo realmente a sua área, ele vai estar com seu CPF em jogo. Então, ele vai ter a responsabilidade maior de cuidar disso. E a cadeia dominial também. Quando você não regulariza, você cria um problema, porque as pessoas precisam sobreviver. Você não pode exigir ou cobrar de um homem do campo que produz e trabalha todo dia para que ele cumpra a lei se você não dá condição para isso. Hoje, por exemplo, a audiência pública que nós vamos tratar amanhã, nós vamos tratar lá na Comissão de Agricultura, nós vamos tratar exatamente sobre um decreto do ano passado do governo federal que mudou a regra do ponto de vista de regularização fundiária. Isso implicou em alcançar quase 95% das propriedades rurais com essa dificuldade, como também uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução 5.081, também do ano passado, de junho do ano passado, que com as novas regras de acesso ao crédito também engessou mais a nossa região, como, por exemplo, hoje os bancos não vão alcançar a meta do crédito rural porque a legislação, ou seja, o decreto e a resolução, dificultaram a vida das pessoas. Porque exige o CAR ativo, nós temos problema do CAR ativo em área de sobreposição. Claro. Como é que vai estar o CAR ativo? Outra, as pessoas que estão em floresta tipo B, quais foram os critérios estabelecidos para essas florestas tipo B, as atividades que existem dentro dela? Você engessou toda a região, ou seja, hoje se alcançou 95% das propriedades rurais estão em dificuldade de regularizar, como também de ter acesso ao crédito. Então, há a necessidade de fazer uma grande força-tarefa. E o Pará, no tema da regularização fundiária, tem sido um modelo, inclusive, para o Brasil. O governador, através do Instituto de Terra do Pará, estive em reunião essa semana com
presidente Bruno Connor, falando sobre isso, do modelo que o Pará deve implementar, uma cooperação com a federação, ou seja, com a União, o Estado e os municípios, para você avançar em todos esses processos de regularização fundiária e regularização ambiental, porque as duas elas caminham juntamente, para não acontecer o que está acontecendo agora, os pedidos de desintrusão, as questões das áreas embargadas que precisam tirar, por exemplo, o gado, como aconteceu em Apitereu, tudo, na minha avaliação, por uma falha no sistema que não cuidou de regularizar isso. E você acaba prejudicando a economia, você prejudica quem foi levado de maneira, assim, às vezes está numa irregularidade involuntária, porque o próprio Estado incentivou a ida de gente para lá. Então, os colonos, então você ganha. É a mesma coisa, daqui a pouco a gente pode até falar sobre a questão indígena, mas ainda nesse termo da reforma agrária e da regularização fundiária, muita gente foi acreditando que teria aquela terra e que receberia o título, né? Porque na época houve aquele movimento de ocupação da Amazônia há mais de 40 anos, integrar para não entregar. Essa era a grande frase de ordem, tanto que foi a época que foi construída a rodovia transamazônica. E aí você avalia o quanto não evoluiu a nossa região em relação a esse desenvolvimento, como, por exemplo, o centro-sul do país, e eu te mostro isso com números. Vamos lá, no setor que é crucial para o escoamento da produção, que é a rodovia. A Transamazônica, que é hoje uma das maiores rodovias federais do país, que vai de leste a oeste do país, de Lábrea, no Amazonas, até Cabedelo, no nordeste do país, que só no Pará tem 800 quilômetros e 500 metros sem pavimento. Me diga uma rodovia federal para a região centro-oeste, sul e sudeste do país, com esta quantidade de estradas sem pavimento. Como que vai evoluir, progredir, se você não faz o desenvolvimento, por exemplo, como a simples pavimentação de uma rodovia? Né? Quando eu falo simples, porque quando você compara a malha viária do país com a da Amazônia em relação à nossa Transamazônica, é um absurdo, uma vergonha para o país. E com isso nós conseguimos, por exemplo, incluir no PAC 254 quilômetros dentro da Transamazônica. Se Deus quiser, vai sair o nosso papel aqui é estar cobrando. Estou lhe dando esse exemplo, mas que serve para todos os outros. Nós vamos voltar a esse tema, eu vou chamar aqui um intervalo, eu volto daqui a pouquinho para falar desses desafios, inclusive da logística e também da COP30, que acontece em Belém do Pará no ano que vem. Então, é só um minutinho só, eu volto aqui com o deputado federal Anderson Pinto, do MDB do Pará. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso Questão de Ordem, hoje batendo um papo aqui com o deputado federal Anderson Pinto, do MDB do Pará, e no momento que a gente chamou o intervalo, a gente falava dos grandes desafios da logística, né? E a gente que está aqui no agro, deputado, esse é um problema sério, porque da porteira para dentro, o produtor até consegue fazer e faz bem. O Brasil é campeão em muitas coisas, e commodities e tudo mais. Mas na hora que a gente sai da porteira, a gente começa a vivenciar os problemas. E eu sei o quanto que o seu estado, grandioso que é, mas por ter dimensões continentais, como transporta o grão, a produção, né? Exatamente. O Pará realmente, eu digo que o Pará é um país, né? Hoje nós vivemos um momento diferente, um momento novo no Pará, com a gestão estadual dando uma atenção para todos os municípios, mas agora é hora de a gente consolidar o governo federal, ou seja, a União, pagando uma dívida histórica com o Pará e com a região amazônica. Essa que é a verdade, em vários aspectos, entre eles a questão da regulação fundiária. Quando você pega as áreas, por exemplo, mais uma vez cita que é do Pará, a grande maioria da área, ou seja, aproximadamente mais de 60% dessa área do Pará é de posse, ou seja, da União, ou seja, ela pertence à União, né, e precisa se resolver. Participei de um evento lá na BR-63, ali no Novo Progresso, onde eu identifiquei que lá em Novo Progresso, que é um problema que nós temos hoje, por conta da falta de regulação fundiária, e você leva a uma série de irregularidades, e falta também de regularização ambiental, e perceber o seguinte: o governo do Estado, 1% da área que é da sua obrigação, e quase que toda a totalidade da área do governo federal. E se a gente não avançar com isso, a gente cria um problema. Nós temos hoje unidade de conservação no Pará que somam 17 milhões de hectares, que é importante preservar a floresta em pé, e eu acho que pelo advento da COP que está vindo aí, é importante, é fundamental, mas nós temos que entender que a área produtiva não pode parar. Houve um estudo do zoneamento ecológico e econômico do Pará
que determinou exatamente as áreas que a gente teria para preservação, área para produzir. E eu lhe digo que o Pará hoje é um dos únicos lugares do país que tem condições de triplicar a sua produção de alimentos, por exemplo. Respeitando o Código Florestal. Respeitando o Código Florestal. Isso é fantástico. Agora, a gente também enfrenta desafios que às vezes, o preconceito contra o próprio desenvolvimento. A gente estava falando, né, há pouco, antes mesmo da entrevista, e o próprio presidente Lula falou num dos encontros na cúpula da Amazônia que debaixo da floresta tem gente morando. E ali, se não me engano, são mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica, muitas das vezes em condições difíceis, né, os ribeirinhos, e às vezes são proibidos até de pescar. Os indígenas que precisam e brigam por ter também a regulamentação das atividades econômicas em terras indígenas, que a gente vê quantas comunidades indígenas se desenvolvem sem depender do Estado, produzindo alguma coisa. Como é que o senhor vê essas divergências e esses gargalos que são apontados muito, inclusive, nos livros do nosso querido professor Aldo Rebelo? Primeiro, uma honra rever Aldo Rebelo, que eu acompanhei quando ele era deputado e hoje é um entusiasta, né, defendendo os modelos de desenvolvimento para aquela região. Mas eu posso lhe dizer que a Amazônia é um grande desafio, porém é possível se resolver. Primeiro, a gente precisa entender esse cenário. Dos mais de 200 milhões de brasileiros que somos, né, 29 milhões e 700 mil aproximadamente vivem na Amazônia, nos 9 estados da Amazônia brasileira, 7 da região norte e mais o Mato Grosso e o Maranhão, que fazem parte da Amazônia Legal, que totalizam 60% do território do país, ou seja, 60% do território estão quase 30 milhões de brasileiros, e os 40% estão aí, os 180 milhões de brasileiros. Quando você faz a divisão do bolo orçamentário e as políticas públicas, aí você encontra outro problema, o que também não é justo. Por exemplo, quando você olha a nível de Amazônia, a maior tarifa de energia elétrica, porque tudo isso também insere nas questões do agro, porque energia é um custo alto dentro da atividade, principalmente irrigação, do setor produtivo. Né? Quando você vê, as maiores tarifas de energia elétrica estão no norte do país. Porém, olha o contrassenso. Curuí, com mais... Belo Monte, lá em Altamira, nós somos hoje, só o Pará é o segundo maior produtor. Quando junta com os demais estados, nós somos o maior produtor de energia e pagamos mais das tarifas mais caras do país. E são questões que a gente precisa resolver. Outra questão, nós temos que defender área para todo mundo. Né? Tem a terra indígena, tem a terra quilombola, a terra para as populações tradicionais e a terra para o produtor rural. Seja o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor. Nosso problema não é área, o nosso problema é falta de sentar na mesa e de verdade, de vontade de querer resolver e discutir essas questões e todo mundo abrir. Porque a gente não pode ser... O grande problema hoje que eu vejo, às vezes, no Brasil, até por conta da polarização, que a gente não pode se pautar pelas extremas. Não pode. Nós temos que se pautar por aquilo que é necessário fazer. E é o que eu tenho dito. E às vezes a gente se deixa pautar pelas extremas e a gente acaba não fazendo o lógico, que é exatamente propor leis que venham ao encontro dos anseios da maioria. E aí eu pergunto para o senhor, a COP30 vai ser uma grande oportunidade para resolver problemas da capital do Pará? Com certeza, como já se começou a resolver, né? Vários investimentos, eu estive essa semana em Belém. Eu sou de uma região oeste do Pará, a minha terra é Santarém. Aliás, que o deputado de Santarém que a gente fala, falou assim, se você foi a Santarém e não foi a Alter, não foi em Santarém. Ir a Roma e não ver o Papa, né? E a Alter foi eleita uma das 10 praias mais lindas do mundo de água doce. Então, eu sou dessa região. Eu estive essa semana em Belém, no final da semana em Belém, pude observar a quantidade de obras. Agora mesmo, o governador esteve aqui em Brasília para assinar, aí junto com a Itaipu Binacional, um recurso na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais para investimentos, principalmente na área de saneamento, porque é outro problema que o Brasil enfrenta. Se o Brasil tem um problema de saneamento, falta de esgotamento, na região norte mais ainda, pela questão histórica da falta de investimento nessa região. Então, eu vejo... E água não falta. Eu vejo, a água não falta, pelo contrário. Nós temos na região norte o maior aquífero de água doce do mundo, que é o aquífero Alter do Chão, inclusive leva o nome de Alter do Chão, que ultrapassou o Guarani, que até então era o maior. Então se descobriu com uma pureza extraordinária. Só que hoje a gente precisa entender que a COP30 ela é importante na Amazônia, porque se você observar, toda vez que se discute as questões climáticas a nível de mundo, se fala em Amazônia.
mas nunca se veio discutir na Amazônia para entender o seguinte, e conhecer a realidade da Porque Amazônia. muita gente fala sem ir lá, né? Porque o que o camarada pensa, quem não conhece? Pensa que é uma floresta que não tem cidades dentro, que não tem produtores, que não tem uma população economicamente ativa dentro dela. Se vê a Amazônia muitas vezes simplesmente pelo olhar da floresta, mas não se vê pelo olhar daqueles né? que estão mapa sob... verde que a gente pintava. Exatamente. Mas tem muita gente que precisa de ajuda. Muita gente que precisa. Nós vivemos hoje num contrassenso. Todo mundo fala de Amazônia, mas nós ainda vivemos numa região na Amazônia que tem um dos menores IDHs do país. Por isso que o senhor falou da questão das estradas, e a gente estava falando, por exemplo, do modal ferroviário, que poderia se unir ao aquaviário. Hoje o seu estado faz parte dos portos do Arco Norte. A gente briga aqui para aprovar a Ferrogrão, que vai ligar Sinop ao porto de Miritituba, no seu estado. No entanto, esse projeto está parado. E a gente poderia economizar, não só no frete, mas também diminuir o impacto no meio ambiente. Em vez de você soltar CO2 pelos caminhões, então uma locomotiva arrasta aí, sei lá, 500, 2.000 caminhões por dia. Perfeito. Eu acho que a Ferrogrão não é só uma questão ambiental, acho que tem outros interesses de não querer econômicos também lá para baixo. Porque não faz sentido. Se você olhar pelo ponto de vista do impacto ambiental, uma ferrovia causa menos impacto. E além de você ganhar tempo, reduzir custo, então é muito melhor. Por exemplo, nós temos um estado que hoje nós temos de um lado dele, que é a região ali do sul do Pará, Marabá, que vive em torno da mineração, que é a maior atividade hoje do estado, e do outro lado, que é o nosso lado, o estado já mais na produção do alimento, que também tem, claro, uma questão da mineração, mas vive para a produção, basicamente, do alimento. Então, é necessário que você faça esses investimentos. E a COP30, na minha avaliação, na avaliação do governador, das lideranças políticas, da própria população, é uma oportunidade, inclusive para nós, que defendemos os interesses do Brasil e daqueles que produzem, daqueles que precisam ajudar esse Brasil a se desenvolver, é uma oportunidade ímpar de mostrar quais são as propostas que nós defendemos. O Brasil tem tecnologia, nós somos capazes de reduzir, numa área menor, produzir mais. Energia limpa, né? Energia limpa, né? Temos uma região... Perfeita, ou seja, nós temos uma matriz perfeita que só depende de nós. Né? Então, há necessidade de a gente dialogar. O que acontecia, e esse era um problema, não é um problema desse governo, daquele que passou a nível federal, mas é um problema histórico, que geralmente os governos, cada ente, cuidava de si e não se juntava para cuidar. A partir aí dos últimos anos, né, desde 2017 para cá, de 2019 para cá, nós encontramos um novo momento em que houve o diálogo. Por exemplo, quando se fala em regularização fundiária, o governo federal, através principalmente do INCRA e do SPU, fazia o que cabia a eles, o governo do estado para lá, e os municípios, cada um cuidar do seu. Não, o presidente Temer ajudou muito no seu partido, já começou, ele ajudou a resolver muito desses problemas com leis, mas aí faltavam, eram, na verdade, decretos, essa coisa. O que precisa, na verdade, é tornar lei. É lei. E a partir de agora, com essa nova modalidade, por isso que eu te disse anteriormente, que o modelo que o Pará está desenvolvendo, a partir do Instituto de Terra do Pará, ele vai servir para o Brasil. Porque você vai fazer a cooperação, não tem como você fazer regularização fundiária, regularização ambiental, se você não dialogar entre os poderes constituídos e dizer o seguinte: eu não posso também tratar a regularização fundiária e ambiental pautado naquilo que pensa a extrema esquerda ou naquilo que pensa a extrema direita. Você tem que pautar pelo aquilo que pensa o setor daquilo que é melhor para desenvolver a nossa região. Eu acho que o MDB tem uma contribuição grande ao Brasil nesse sentido, não é não? Perfeitamente. O MDB hoje... O governador do MDB também, né? Exatamente. Tem alcançado um protagonismo muito importante. E participando dos momentos decisivos da história do Brasil, né? Claro, e colocando a nossa região na pauta. Porque, veja bem, se você parar para pensar, antes do governador se falava de Amazônia, mas não tinha aquele para dizer, opa, calma aí. Ok, Amazônia, vamos todo mundo discutir a Amazônia, vamos pensar na preservação ambiental, mas vamos pensar nos 30 milhões de brasileiros. E nós somos capazes de mostrar para o mundo que aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a gente vai preservar e vai produzir. Já caminhando para o final, eu queria que o senhor fizesse um resumo desse ano relativamente curto, que é o ano do Congresso Nacional por causa das eleições municipais. Se o senhor pudesse citar o que foi que o senhor considerou mais positivo ou as questões mais positivas desse ano no Congresso Nacional, especificamente na Câmara? Uma delas, obviamente, que há décadas se esperava, era uma reforma tributária. A reforma tributária, na minha avaliação, ela foi o grande ganho, tem sido o grande ganho até aqui, porque você, com certeza absoluta, o que não se fez em 40 anos, se fez agora. Então,
algo que nós temos sim que enaltecer. E aí, por que eu digo que tem que enaltecer? Porque ela não partiu de uma proposta meramente do Poder Executivo. Ela foi uma proposta que veio, porém foi discutida com todos os segmentos do Brasil. Os governadores participando, os prefeitos, os segmentos da nossa economia participaram ativamente e se construiu. Essa pauta da reforma tributária, na minha avaliação, foi fundamental. Eu penso que agora é chegada a hora, e a partir das leis que nós estamos votando na Câmara, voltar agora para aquilo que é o ponto de equilíbrio do país, principalmente pensando na realização da COP30. Estabelecer uma norma que venha aos encontros dos anseios da sociedade brasileira, com regularização fundiária, com regularização ambiental, geração de mais oportunidade para as pessoas. Licenciamento, né? Quando se fala regularização ambiental, é licenciamento. Disso, né? A própria regularização fundiária na verdade, ajuda. Ou seja, nisso. Eu acho que esses temas dentro do Congresso que vêm ao encontro dos anseios daquilo que a gente precisa. A Amazônia dá uma grande contribuição para o Brasil, mas o Brasil precisa dar uma grande contribuição para a Amazônia. Então, eu poderia dizer que a principal pauta foi essa. Eu almejo ainda uma reforma administrativa que é necessário para o país, e uma reforma política também para o país. Sei que não é o nosso tema, mas, por exemplo, a gente precisa defender que as eleições têm que ocorrer num período só. Agora a gente só vê defesa da reforma política durante a eleição. Aí passa quem está lá não quer acabar com a reeleição, aquela coisa toda. Eu já sou contrário. Vou te dar um exemplo meu para a gente finalizar. Eu fui presidente da Câmara de Santarém, da Câmara de Vereadores, e eu era contra a reeleição de presidente de Câmara. Porque sabe o que eu fiz? Meu primeiro ato, uma resolução proibindo a reeleição na Câmara, eu sendo presidente. Para mostrar que eu defendia isso antes e principalmente depois que eu assumi, para dizer, opa, calma aí, eu não mudo a minha opinião. E eu realmente sou totalmente favorável à unificação das eleições e o término da reeleição com alongamento do prazo do mandato de pelo menos 5 anos para o Poder Executivo e ao término da eleição do Poder Executivo, que aí você vai alternando o poder e cada um vai se dedicar cada vez mais em começar um bom governo desde o primeiro dia e não do segundo ano, como infelizmente muita gente Pelo menos já começamos com a reforma tributária. Deputado Anderson Pinto, obrigado por ter vindo aqui. O canal está sempre aberto para a gente poder discutir. Pará está na crista da onda e a gente agradece muito a sua presença. Gostamos demais de ver. Eu, por exemplo, vou lá para conhecer a Terra do Chão, lá no seu município. Muito obrigado pela sua vinda para cá. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição, porque discutir a Amazônia não é somente um prazer, mas é uma obrigação nossa em fazer com que a Amazônia também faça parte verdadeiramente do Brasil, não só nas manchetes, mas sobretudo no desenvolvimento. E eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado federal Anderson Pinto, do MDB do Pará, falando sobre os desafios da gente construir a cidadania de quem mora na região norte do Brasil por meio de uma regularização fundiária e também as expectativas para a COP30 em Belém do Pará no ano que vem. A gente se vê na próxima semana. Até lá.